Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos para mais uma videoaula nesse canal para a gente poder entender um pouquinho de uma patologia muito comum, de uma incidência muito alta na maioria dos brasileiros, que é diabetes. Então, a primeira coisa que as pessoas até me perguntam, até por eu ser professor de português, né, na essência, enfim, a primeira formação, é: Diego, diabetes é o diabetes ou a diabetes? Bom, já vamos elucidar isso logo de cara. Tanto faz, tá? Você pode tanto falar o diabetes quanto a diabetes. Os dois estão certos, tá? Então, fique à vontade para falar do jeito que você preferir. Bom, então vamos trabalhar um pouquinho sobre todos os aspectos da diabetes. Desde o que é diabetes, até como diagnosticar diabetes, que tipo de remédio a gente pode ter, quais são os sintomas, tudo isso a gente vai trabalhar nessa videoaula, bem completa para vocês. E pessoal, não podemos esquecer que esse canal eu quero que seja feito de mim para vocês. Então, sem aquela coisa de falar de uma maneira tão difícil, eu vou tentar explicar de uma maneira simples e tranquila, que é dessa forma que eu aprendo, sempre de uma maneira tranquila e clara. Se por acaso você não entender alguma coisa durante essa videoaula, por favor, só comentar aqui abaixo que eu posso explicar de novo em outro vídeo, tá bom? Então, vamos lá entender um pouquinho mais sobre a diabetes. Primeira coisa, vamos entender. A diabetes, ela vai ser dividida em dois tipos, tá? Então, diabetes do tipo 1 e diabetes do tipo 2. A diabetes do tipo 1, ela ainda vai ter duas outras divisões, que é a diabetes do tipo 1A e a diabetes do tipo 1B, tá bom? Então, ela tem esses dois tipos aí de divisão. O nome completo do diabetes é diabetes mellitus. Por quê? Justamente porque o sangue fica com esse aspecto melado de mel. Então, diabetes mellitus, que remete ao mel, tá bom? O que vai acontecer na fisiopatologia, né? A gente precisa entender o seguinte: como é que ocorre aí o diabetes mellitus tipo 1? Tipo 1 vai acontecer da seguinte forma: a gente vai ter uma deficiência na produção de insulina. Então, a gente pensa assim, lá no nosso pâncreas, né? Sabe pâncreas, que a gente sempre fala assim, ai meu pâncreas, então a gente acha que não serve para nada? Bom, mas é ele que produz aí um hormônio chamado insulina. Qual a ideia desse hormônio, né? Esse hormônio ele vai ser produzido pela célula beta-pancreática. E pensa aqui, a corrente sanguínea está passando. Então nós temos aqui um vaso, corrente sanguínea, né? Então a glicose, que é o açúcar, está passando por dentro aqui do sangue, né? Na corrente sanguínea. A função da insulina é ir lá, pegar essa glicose que está na corrente sanguínea e trazer essa glicose para dentro da célula. Tá? Ela vai carregar a glicose para a célula. Porque a gente precisa lembrar que é a célula, que é dentro da célula, que a glicose vai exercer a sua principal função, que é a de dar energia. Tá? Então, é isso que vai acontecer. A insulina vai ter esse papel de ir lá, pegar a glicose e levar para dentro da célula, que vai gerar energia. Aí a gente precisa entender também que dentro do nosso corpo existe uma coisa chamada metabolismo, né? Então a gente acha que quando a pessoa está aí com a diabetes, né, um nível alto de glicose, basta ela cortar o açúcar. Não é bem assim, né? Dentro do nosso organismo, o carboidrato, por exemplo, ele é quebrado em mini moléculas e ele vai virar aí a glicose. Então o carboidrato vira glicose. Então não é só cortar aí o açúcar, a gente tem que cortar o pãozinho, a gente tem que cortar arroz, a gente tem que cortar uma série de outras coisas, né? Bolachinha, enfim. Inclusive a gente foi para a UBS há um tempo atrás e um senhorzinho estava lá com a diabetes dele toda descompensada. E a gente perguntou para ele, né? Para ele descrever o que é que ele comia e tudo mais. E aí ele falou que ele tomava de café da manhã, do almoço e na janta, para ele não sentir a barriga muito estufada, ele costumava comer miojo todos os dias. Gente, então miojo. E ele achava que era super tranquilo. Não é, né? Miojo, esse carboidrato, vai ser quebrado e vai virar o quê? Glicose. Então, no diabetes mellitus tipo 1, o que vai acontecer é que a nossa célula beta-pancreática vai parar de produzir a insulina. Então, vai acontecer uma doença que a gente chama de autoimune, tá? Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. E quando a gente fala autoimune, é sempre alguma coisa que o nosso organismo faz contra nós mesmos, tá? Então, autoimune é quando os anticorpos do nosso corpo começam a atacar as nossas próprias células ao invés de atacar um corpo estranho, tá? Então, quando a gente pensa na questão da insulina, diabetes tipo 1, geralmente ele começa na infância após uma infecção grave que alguém possa ter, uma criança possa ter. E aí o que vai acontecer? Devido a essa infecção,
o nosso organismo vai começar a reconhecer as próprias células beta-pancreáticas como um corpo estranho e vai atacar. Fazendo esse ataque, não vai produzir mais a insulina. Não tendo insulina para carregar a glicose para dentro da célula, essa glicose vai continuar na corrente sanguínea e o sangue vai ficar com esse aspecto melado, tá? Então, no tipo 1A, a gente vai ter essa doença autoimune, explicada da forma que eu acabei de falar. E também essa daqui, que é a do adulto, o tipo 1A, que pode ser autoimune, ou essa do adulto, do latente adulto. Então, imagina o seguinte, quando você é criança, houve a infecção, algum fator que dispara isso, e as nossas próprias células anticorpos começam a atacar as células beta-pancreáticas, lá no pâncreas, né? E isso acontece de uma vez só. Ele vai lá e pá, destrói tudo. A gente, quando criança, tem vários sintomas que eu vou passar para vocês aqui daqui a pouco. E a gente acaba não conseguindo mais produzir a insulina. Na diabetes tipo 1 do latente adulto, o que vai acontecer? É a mesma coisa, só que ao invés dele ir lá e destruir tudo de uma vez só, ele vai destruindo aos poucos. Então isso só vai aparecer quando esse adulto já tiver ele lá uns 30 anos. Entendeu? Então vai aparecer uma diabetes tipo 2, mas na verdade é uma diabetes tipo 1, tá bom? E a tipo 1B, e a gente precisa entender isso aqui. A tipo 1A, ela corresponde aqui a 90% dos casos de diabetes mellitus tipo 1. E a tipo 1B, ela corresponde a apenas 10% dos casos, que a gente chama ela de idiopática. Idiopática vem de... a gente pensa na palavra idiota, né? Porque a ideia aqui é que a gente não... Tudo na medicina que tiver a palavra idiopática é que a gente não sabe como funciona. Então, idiopático é a diabetes tipo 1, mas que não vem desse fator, né, de uma infecção, alguma outra coisa. Então ele simplesmente surge e ninguém sabe, ninguém entende por quê. Entendeu? Então, esse é o diabetes mellitus tipo 1. O diabetes mellitus tipo 2 já é um pouquinho diferente. O que vai acontecer lá? A gente vai ter um defeito na ação e secreção da insulina. Então não é que o pâncreas não consegue criar a insulina, como o diabetes tipo 1, né, que a célula beta-pancreática foi destruída. Na tipo 2, a insulina ela é produzida, só que o nosso organismo, por algum motivo, não consegue entender que não consegue fazer a insulina trabalhar. Então ela não consegue pegar a glicose e levar para dentro da célula. Essa é a ideia, tá? Então, diabetes tipo 1 nem produz insulina e diabetes tipo 2 produz, mas não consegue utilizar, tudo bem? E sempre vai estar associado diabetes tipo 2 com as síndromes metabólicas. Os principais, né? Obesidade, hipertensão arterial sistêmica, tá? Então, basicamente é isso. Tem outros dois tipos de diabetes que a gente não vai falar agora. A gente pode falar no outro momento oportuno, tá? Que é a tipo MOD e a tipo gestacional. Gestacional é muito parecido com a tipo 2 e a MOD é uma mais genética, tá? É uma ordem genética. Então, a gente trabalha em outro momento, é só para vocês saberem que existe isso daqui. Fatores de risco para diabetes. Primeira coisa, é você ter familiares em primeiro grau. Isso é um fator de risco muito grande aí para diabetes, tá? Depois, ser sedentário. Gente, tem que praticar bastante exercício. Esse é um dos motivos que depois que eu comecei a fazer medicina, eu comecei a me preocupar muito mais aí com a saúde por conta disso. Há inúmeras doenças que são desencadeadas por sedentarismo, tá bom? Hipertensão arterial sistêmica, diabetes gestacional prévio. Então, se uma mulher que já teve a diabetes gestacional, que é durante a gestação, ela tem mais chance de ter diabetes aí ao longo da vida, tá? Tipo 2. Intolerância à glicose ou glicemia de jejum alterado, também é um fator bem importante. E medicações, algum tipo de medicações que elevam a glicemia, também podem vir a favorecer a diabetes. Tem antidepressivos também, que podem elevar a glicemia, tá? Antidiuréticos e afins, tá? Sintomatologia, agora não entendeu. Diabetes tipo 1 é aquele estereótipo, tá? É a pessoa magra, porque ela vai ter um hipermetabolismo, então ela vai ser magra. Ela vai ter essa hiperglicemia, sempre vai estar alta. Geralmente vai acometer crianças e adolescentes, mas existe aquele caso do latente adulto que eu falei, mas 90% dos casos aí entram em crianças e adolescentes, tá? E diabetes tipo 1 descompensado vai ter um estado que a gente chama de cetoacidose. O que é isso, né? Basicamente é aquela coisa da sede, do cansaço extremo, muita vontade de urinar, poliúria, hálito com odor muito forte, isso é bem característico, né? E ao fazer aí um teste na urina, a gente vai ver que ele vai degradar, aqui, ó, aumento de degradação dos lipídios para gerar energia. Então a gente vai perceber isso daqui. Então, como ele não está usando aí a glicose, vai ter um aumento da degradação de lipídio para ser energia, tá? Uma vez que os estoques de carboidratos estão comprometidos. No diabetes tipo 2, a gente vai ter algumas alterações metabólicas, né? Hipertensão arterial sistêmica, obesidade, enfim.
poliúria, né, vontade de urinar, polidipsia, muita sede e uma perda de peso. Então vai ser aquela pessoa que era mais fortinha, né, mais cheinha, e de repente ela dá aquela emagrecida, tá bom? Cansaço também é um outro fator muito importante e associada aqui a obesidade, hipertensão arterial sistêmica e histórico familiar positivo. Agora, como é que eu faço aí o diagnóstico, né? Como é que eu posso diagnosticar? Primeiro, a gente pode chegar lá e colher uma glicemia casual. Ou seja, na glicemia casual, a pessoa não precisa fazer jejum, não precisa fazer nada. Você vai lá e dosa a glicemia dela e vê como está. Se tiver igual ou maior que 200, tá? Essa pessoa está diabética. Se a gente fizer uma glicemia em jejum, né? Espera-se que o valor seja menor. Então, se estiver maior que 126, a pessoa está com diabetes. E se a gente fizer o famoso teste da hemoglobina glicada, que avalia aí os últimos 3 meses de como está a ingesta de carboidratos e glicose dessa pessoa, se tiver maior ou igual a 6,5, tá? Também nós temos aí um caso de diabetes. Agora, e o pré-diabético, a pessoa que precisa ficar esperta? Bom, aí a gente não vai colher uma glicemia casual, tá? Nesse caso, a gente vai fazer uma glicemia em jejum, tá? E se tiver entre 100 e 125, a pessoa precisa começar a ficar muito mais esperta ali com a glicemia dela, para não deixar evoluir para uma diabetes. A gente pode fazer o teste da hemoglobina glicada também, que vai ali de 5,7 a 6,4, tá? E a gente pode fazer um teste de tolerância oral à glicose. Só quem já fez sabe o quão horrível é isso, né? Você toma uma ampola desse tamanho aqui de glicose pura, espera algo em torno de 2 horas, faz a dosagem para ver. Se tiver acima de 200, já é um estado diabético, tá bom? Medicamento para a pessoa aí, você que está me escutando, que está passando por esse período. Se você estiver no estado pré-diabético, geralmente a gente recomenda para a pessoa metformina, tá? Metformina é a escolha principal. Se você já estiver no estado diabético e for diabetes tipo 1, lembra o que acontece? O seu pâncreas não está produzindo mais a insulina. Então a gente vai precisar, infelizmente, fazer injeção de insulina ali. E aí vai depender do que o médico percebe. Mas geralmente vai ser uma injeção de insulina por dia, tá? E no diabetes mellitus tipo 2, a gente volta, né? Uma metformina ou glimepirida ou glicazida, tá bom? Então, basicamente é essa fisiopatologia do diabetes. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Gente, tchau, tchau. Até mais.